uma aula de futebol, principalmente no segundo tempo. Uma aula. O Atlético com um discreto domínio no primeiro tempo, onde ele competiu, não envolveu. Aí, no intervalo para o segundo tempo, o Léo Jardim pega e faz isso aqui com o jogo, ó. Com o Cuca, com o jogo. Léo Jardim, tá? Aqui, ó. Ó, Léo Jardim. Pegou o jogo, pegou o Cuca, as ideias do Cuca. Fez isso aqui, ó. E acabou com o jogo. Foi um... Vem cá. Foi um curso intensivo de futebol no segundo tempo. E o Cruzeiro destruiu o Atlético no segundo tempo. Detalhe, foi 2-0, não é isso? Ou eu estou enganado? 2-0? Poderia ter sido demais se o Cruzeiro não tivesse administrado uma vantagem que já era confortável. Destruiu no segundo tempo. Thiago Valuzeiro, buenas tardes, muchacho. Estamos abrindo esta edição dos Donos da Bola com uma audiência espetacular. Então, assim como eu senti mais uma vez o dedo do Jardim, eu quero sentir o seu que está aí do outro lado, dando um like aí no nosso canal no YouTube. Aproveita para se inscrever no nosso canal, youtube.com/TV Band Minas. Muito obrigado pela audiência no digital, porque na tela da Band o estado todo de ponta a ponta tá ligado e parado a partir de agora para ouvir este ursão que aqui está. Thiago Valuzeiro. Gachê, boa tarde para você, a todos no estúdio, a quem nos assiste. O jogo começou entregando exatamente aquilo que eu esperava. O Cruzeiro com a sua postura de sempre, né? Tentando pressionar o adversário, marcar muito a saída de bola. A gente vê inclusive esse lance aí na tela. É algo fruto dessa pressão. Antes tem também uma roubada de bola do Caio Jorge. E o Atlético, como eu esperava também, vem para tentar marcar o Cruzeiro. O Cuca optou pela escalação. Aliás, parabenizar mais uma vez todos os amigos aqui, Thiago Fernandes, Breno Galante, Elton Novaes, né? Pela escalação do Atlético em primeira mão, muitas horas antes do jogo acontecer, e o Atlético conseguiu, com a presença do Scarpa, do Alexander e do Arana, e também do Coelho, lembrando que o Scarpa começa mais o jogo no primeiro tempo, mas pelo lado esquerdo, e isso causa problemas à defesa do Cruzeiro pelo lado direito. Nem acho que a defesa estava mal, mas é exatamente pelo grande volume de jogo por ali, consegue finalizar de dentro da área com o Arana, com o Hulk também, ligeiramente melhor, mas assim, ligeiramente melhor o Atlético na primeira etapa. A partir do segundo tempo, o Jardim consegue corrigir, ele fala disso também. O Atlético mais uma vez apostou nas perseguições individuais. A gente viu um Franco para cima do Matheus Pereira, vimos também o Alexander marcando muito bem, o Lucas Silva, enfim. À medida que isso passa, a gente está vendo esse gol, que é histórico para o Fabrício Bruno, é histórico em termos de clássico, da importância, né? A gente tem que lembrar do Cruzeiro pela quinta vez na Arena MRV e alcançando a sua terceira vitória, junto com o Flamengo agora, são as equipes que mais venceram o Atlético na sua casa. E daí por diante, vem o segundo gol, o gol do Caio Jorge, e de fato, né, o segundo tempo para mim, ele acaba pertencendo todo ao Cruzeiro, que é um time que sabe muito bem o que faz, desde que o Leonardo Jardim encontrou essa equipe naquele jogo contra o São Paulo, jogadores muito bem, o Fabrício Bruno e o Caio Jorge. Aliás, o Fabrício Bruno, para quem tinha alguma dúvida ainda, né, do porquê que ele estava indo frequentar a seleção, acho que com a partida de ontem ele não deixa nenhuma fresta para qualquer tipo de questionamento do porquê que ele está sendo convocado pelo Carlo Ancelotti. E é um Cruzeiro muito maduro, o Atlético depois coloca vários jogadores de ataque em campo, mas é um time que não tem conjunto. E ontem o que a gente viu foi a vitória de um trabalho para cima de um time que tem um trabalho muito questionável na temporada. Para lembrar, né? O Cruzeiro faz este número, chega à sua terceira vitória na Arena MRV em 5 jogos e num dia que era importante para o atleticano. Afinal de contas, ontem a Arena completava 2 anos desde a sua primeira partida, quando o Atlético venceu o Santos por 2-0. E tem um detalhe importante a gente destacar aqui com o Galante, com o Elton Novaes, com o Thiago Fernandes também, é que quando você olha para o trabalho do Léo Jardim, e que bom, né, que eu já vinha falando isso aqui antes, para não falar que é oportunismo e simplesmente pelo resultado, né? De sentir o dedo do Jardim há muito tempo, de não ter vergonha de assumir isso, porque eu não tenho vergonha, né? E eu me posiciono, eu não pipoco. Quando você olha para a recuperação que o Léo Jardim fez com o time do Cruzeiro, inclusive recuperação com jogadores que eram questionados em outros momentos, aí você consegue apontar para o Léo Jardim e falar, você é o responsável. Porque, primeiro, a facilidade que ele tem de colocar na cabeça dos jogadores, as ideias que ele tem, o comando que ele tem, a lucidez que ele tem, e o time dele dentro de campo é o reflexo disso. É um time lúcido, sabe o que fazer, não é um time burocrático em campo. E ele recupera os jogadores, e ele recupera todos os jogadores, com exceção, com raríssimas exceções, uma delas o próprio Wallace, que ainda não foi recuperado, mas a maioria, 99% do elenco recuperado. E aí isso vai para dentro de campo. E aí esses meninos aqui falaram uma semana inteira, aliás, já vem falando há algumas semanas, sobre um Cruzeiro que perde e não joga mal, ganha e não joga mal, empata e não joga mal. É que tem do outro lado adversários também que jogam, que entendem, que conseguem fechar espaço, que conseguem marcar, que conseguem dificultar por vezes. A formatação do Cruzeiro dentro de campo, o Cuca não conseguiu. O Cuca apostou mais uma vez, no empirismo, na mística e na fé que eu não brinco. E na lei do ex.
E na lei do ex. A informação do Elton ontem aqui, que o Dudu iria pro jogo. Aí eu te pergunto, por que o Dudu tá jogando há 6 jogos? Não foi titular em momento algum da temporada? Por que ele ontem? Porque é a mística, é a lei do ex. Então não há processos, não há um crédito para o que o Cuca está fazendo no Atlético. Isso é informação. Não há uma crença dos jogadores com o trabalho do Cuca. O Cuca está perdido e já faz tempo. Só que eu já venho falando isso aqui, eu vou falar por mim, não por eles. Eu já venho falando isso aqui há algum tempo. E aí, sabe o que acontece? O compilado de críticas, eles entregam pro Cuca. Olha o que o Everton está falando de você. Mas isso é geral. A insatisfação é geral. Então o trabalho do Cuca atingiu um patamar em que não existe mais evolução. E estão discutindo no Atlético desde cedo outros nomes para substituir o Cuca. O fato novo precisa acontecer o quanto antes. Agora, não é se vai demitir, é que horas que vai demitir. Porque não tem como mais. Ele ontem tomou um laço, aqui é o Léo Jardim, ó, meteu no bolso. Tomou um laço ontem. Tomou um laço do Mano. Ele perdeu, nos últimos 6 jogos, foram quantas derrotas em casa? 4 derrotas. 4 derrotas em casa em 6 jogos. O Atlético é um time que não se impõe contra qualquer que seja o adversário, jogando dentro e fora de casa. Agora, dentro de casa você tem a torcida, você tem o tapetinho, você tem, no caso de ontem, o histórico de clássicos, né? De equilíbrio, de respeito e tal, mas nada disso funciona pro Atlético. Por quê? Porque não tem processo. E não tem mesmo. O Cuca, a cabeça do Cuca é uma usina de, preciso inventar alguma coisa, mas as coisas básicas não funcionam, o que ele inventa não funciona, e o pior, se de um lado o Léo Jardim recupera 90% do elenco, do outro o Cuca dificulta e piora 90% do seu elenco. Hoje você que está aí questiona se o Hulk chegou ao fim, que o Scarpa não está nem aí, que o Júnior Santos é bagre, que o Rony é bagre, que o Coelho não é tudo isso, que o Alan Franco não tem bola, que o Arana chegou ao fim, que o Natanael não tem bola pra jogar no Atlético, que o Saravia não deve renovar porque é bagre, que só salva o Lianco na defesa. Eu não gosto do Alonso e eu reafirmo que a zaga titular é Vitor Hugo e Lianco. E desculpa se vocês querem me pedir desculpa, eu já tô pedindo desculpa antecipado, porque eu avisei. Então assim, é difícil, cara. Como é que vocês querem que continue o trabalho do Cuca? Mas aí vão dizer, resultadista, sou assumido. Boa tarde. Boa tarde. Você falou... Não fala não, tá? Não, precisa falar. Eu acho que o debate hoje é bom justamente por causa disso. Você falou a respeito do desempenho. E eu acho que o desempenho que o Cruzeiro vinha mostrando pra gente já há um bom tempo, principalmente no recorte do Campeonato Brasileiro, é o que mostra muito isso. O desempenho feito pelo Cruzeiro, mesmo nas derrotas, vamos lá, a gente pega a derrota contra o Santos e a gente pega a derrota para o Ceará jogando no Mineirão. O Cruzeiro era o mesmo. A gente veio aqui debatendo outro dia, a gente apontou que o Cruzeiro manteve a forma de jogar, criou oportunidades para vencer tanto o Santos quanto o Ceará, mas coisas do futebol, pelas situações do Ceará se impondo, teve as oportunidades e concluiu em gols, marcou defensivamente, que é do jogo, é do futebol. Agora a gente leva para o lado do Atlético. Onde estava o desempenho? Cadê o desempenho do Atlético? Onde ele aparece? Qual o momento? Eu já vim aqui há umas 3 semanas, e pedi para o torcedor atleticano fazer um exercício. Pegue 5 jogos que o Atlético venceu na temporada e o Atlético jogou muito bem e que você, torcedor do Atlético, saiu orgulhoso de ver aquela equipe. Você não consegue pegar 5 jogos. 5, gente. O Atlético está batendo 50 jogos na temporada. Batendo 50. Eu estou pedindo 5. O torcedor atleticano não vai conseguir fazer isso. E aí joga para o outro lado. A partir do momento que o Leonardo Jardim acertou a equipe do Cruzeiro, eu peço para o torcedor do Cruzeiro fazer esse mesmo exercício. Pega 5 grandes partidas. Vai completar as 5 partidas e, se bobear, vai encher uma outra mão. Porque é isso que o Cruzeiro vem fazendo. Vem colecionando bons resultados. Vem mostrando a capacidade que tem com o elenco que foi dado ao Leonardo Jardim. Veja bem isso. Valu, só me ajuda aqui. Que chegou, porque o Leonardo Jardim pediu e aprovou, só o Wanderson. E a compra do Marquinhos. E a compra do Marquinhos. Perfeito. Então, tá aí, torcedor. Entendeu a situação? Olha o que o Leonardo Jardim fez com essa equipe. E era isso que a gente ficava batendo na tecla o tempo todo. Aí agora chega o momento do Atlético, que em 8 meses o torcedor ainda não tem o seu jogo para chamar de seu. Então, o acúmulo de fracassos do Atlético deu mais um ponto para esse jogo. Então o Everton lembrou aqui, vamos lembrar, para formar uma crise, quantos jogos você precisa de vergonhosos? O Atlético perdeu pro Bucaramanga dentro da arena, isso para mim é gravíssimo, gravíssimo. Passou, mas perdeu pro Bucaramanga. O Atlético perdeu pro Grêmio. Isso não levanta uma crise? Eu tô vivendo em outro planeta. Há muito tempo isso para mim já era um alerta. Agora perdeu pro Cruzeiro e a crise realmente está instaurada. Mas antes disso, teve o jogo contra o Flamengo.
que só para recordar, o primeiro tempo do Atlético diante do Flamengo na Arena MRV era para ter perdido de 3-0. Poderia facilmente, e eu creio que qualquer pessoa que estivesse assistindo ia falar assim, foi um placar merecido, porque o Atlético foi amassado no primeiro tempo e perdeu só de 1-0, foi para os pênaltis e deu isso. Chegou nas quartas de final e ontem deu um vexame diante do Cruzeiro. Nós vamos continuar falando de tudo isso, eu quero falar do Fabrício Bruno. Fabrício Bruno ontem atingiu, na minha modestíssima opinião, uma nota 10, um zagueiro atingir uma nota 10. Melhor do Brasil, HG? Nossa, que coisa. É? Eu peço desculpa. Você tem razão. Obrigado, irmão. Você tem razão. Porque Obrigado, irmão. é velocidade, bola é pelo alto, sim, é por baixo. Finalização. Sim. Serve. Sabe que tá jogando, sabe. Faz gol, faz. Tem liderança? Tem. Eu sou obrigado a admitir. Não. Dá assistência. Joguei a boia pra você, é bonito. você salvou, não, parabéns. Nem tanto. Mas bonito ele não é. Né? Parece que tem que jogar boia. Não é pra mim não, irmão. Não é pra mim não, você jogou aí. Me dá o professor, por favor, André. Me dá o mister aí. Deixa. Eu assumo, porque eu não tenho medo de me posicionar. Eu estou absolutamente apaixonado por um homem que responde pelo nome de Leo Garden. Veja aí. O treinador Cuca, ele entrou com uma estrutura no princípio um pouco diferente daquela que era o habitual, com dois avançados e duas pontas a bascularem por dentro, não é? E isso criou-nos alguns problemas, principalmente nos primeiros 10, 15 minutos, mas às vezes é difícil de acertar essas situações dentro de campo. Os adeptos do Atlético também vieram em massa, estavam muito barulho e às vezes é dificuldade do treinador, e na segunda parte acertamos um pedacinho essa situação, que tínhamos que equilibrar o jogo mais com a linha de 4 e não estar a saltar nos pontas do adversário. Também retificámos mais uma outra situação, principalmente com bola, estávamos a errar alguns passos e eu disse, é preciso ter confiança, estamos a jogar na casa do adversário, mas também já jogamos no Maracanã, já jogamos no Botafogo, é preciso ter confiança quando tivermos a bola, e eu acho que isso melhorou a confiança com bola, a capacidade de circulação, a ligação do jogo, e isso foi importante para a construção dos golos. Aí no final das contas o homem colocou o jogo no bolso. Fica à vontade. Você vê que o Galante não quer falar, Thiago. Não, mas eu até trouxe um presente pro Galante hoje. Pro Galante? É. Que presente? Eu antecipei e trouxe pra ele um narizinho de palhaço que ele prometeu. Caso acontecesse a classificação do Cruzeiro, caso aconteça a classificação do Cruzeiro, já vou deixar pra ele aqui já adiantado, pra ele poder usar no dia 12 de setembro. Pode ficar à vontade. Pode entregar pra ele, por favor, Gaji? É o meu presente pra você. Primeiro, boa tarde a todos. Fica aí, não no dia 12 de setembro, você eu vou falar uma coisa que eu tive... Não, vai ficar aí só nessa cadeira. Não pode chegar, vou te explicar por quê. Fica de eu presente. Consultei o regulamento aqui da Band sobre apostas e me falaram o seguinte, que se caso acontecer do treinador que começou a competição não terminá-la, a aposta ela é concluída. Você aposta pelo time. Não. Quem te contou isso? Pelo amor de Deus, eu consultei aqui com a direção da casa. Consultou com a direção da casa. De apostas. A direção da casa me disse, se o Cuca cair hoje, você não precisa se preocupar. Por quê? Porque isso influencia muito em toda a sua projeção. Você projetou com um técnico só. Vai mudar o técnico, você sai em desvantagem. Eu acho então que está cancelada a aposta. Foi a casa que me falou, não fui eu. Então o regulamento está aí para ser cumprido. Não. Então você torce pro Cuca não cair hoje, e aí a aposta está mantida. Se ele cair, infelizmente, eu tenho que ir de acordo com a casa. Eu lamento que a sua palavra esteja valendo o mesmo tanto que o futebol da temporada. Eu tenho que seguir o que a casa manda, é o regulamento. Ela não deixou você ficar de sunga branca aqui. Não, é diferente, você teve que aceitar, mas ele teve que aceitar, eu tenho que aceitar, é o regulamento. E eu paguei a aposta, como a casa não permitiu que eu ficasse aqui ao vivo. Infelizmente. Eu fui pra frente da rádio pra pagar a aposta. Torça pro Cuca não cair hoje. Quer dizer que você tava pipocando, é isso? Não, você tá falando qualquer situação. Porque não tem nada disso de regulamento. Você tá pipocando. Eu só quero saber, você tá pipocando ou não? Você está pipocando ou não? Torça pro Cuca não cair. Você está pipocando ou não? Tá fechado. Só fala, não tem problema. Olha o que a minha filha acabou de mandar. A minha filha acabou de mandar pra você uma mensagem. Leia aí, em voz alta. É a Mari? Ó. Quem é essa no programa que não para de gritar? Danassa não é isso, é você. Que não para de gritar. Ela errou aqui na digitação. Ela sabe quem sou eu. Não. Quem é esse que não para? Não, porque a câmera não estava em você. A câmera estava nele e você estava gritando. Aí a minha filha, quem é esse que não para de gritar? Não deixa eu falar. É isso, ela sabe que quem mas eu quero saber, Breno. Vamos falar do jogo agora. Se você vai chegar, olhar para aquela câmera e dizer assim, eu já disse. Eu estou pipocando, não tem problema. Seguinte, eu não tenho problema. Torça para o Cuca não cair e tá feita a aposta. Deixa que você olhe para essa câmera e diga. Eu pipoquei, Thiago, não tem problema. Se o Cuca cair, mudou a história e de acordo com a turma aqui da Band eu não posso manter a situação. Eu te perdoo. É só dizer eu pipoquei, não tem problema. Ô, Thiago, você pode olhar aqui e falar, você vai mudar o foco do jogo? Vamos falar do jogo agora? Então vamos falar do jogo.